Olá, tudo bom com você? Que bom estarmos de volta para mais uma aula do Credo Apostólico. Hoje nós vamos falar sobre a igreja, né, sobre a afirmação creio na igreja, e também vamos falar, por conta disso, da comunhão dos santos. Antes, porém, eu gostaria que você, junto comigo, recitássemos essa confissão de fé que nos é comum, né? O Credo Apostólico. Diz assim ele: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Lembrando sempre que esta Igreja Católica, como nós vamos falar hoje durante essa aula toda, é Igreja Universal, né? Não a universal do Reino de Deus, mas a Igreja Universal espalhada em todos os lugares da Terra. Vamos projetar rapidamente os nossos slides. Eu gostaria de primeiro apontar com você o que não é a igreja. Igreja não é um local, né? Embora a gente se reúna na igreja como um local, né, em um local, mas esse local pode ser um lugar qualquer, não existe um lugar separado, um lugar mais santo do que outros, porque nós já vamos ver que onde o povo de Deus se reúne em nome de Jesus, ali é a igreja. Então a igreja não é um local específico, não é um lugar santificado, as paredes por si só. Também não é uma agremiação de pessoas, né? Embora a gente se reúna sempre em mais de uma pessoa. Uma pessoa sozinha não é igreja. Mas juntos temos comunhão uns com os outros, de modo que nós congreguemos, de modo que a gente esteja junto. Então, não é uma agremiação em si mesma, um conjunto de pessoas, mas um conjunto de pessoas que se reúne à mesa de Cristo, em volta da palavra, compartilhando a palavra de Cristo e o próprio ser de Cristo. Mas em si mesmo não é uma agremiação como outra qualquer. Também não é uma denominação específica de uma religião, né? Embora todas as igrejas locais cristãs se reúnam sob um determinado conjunto de regras, digamos assim, e de conceitos subjacentes ao que é principal, né? E essas pequenas diferenças é que nos fazem termos tradições denominacionais diferentes. Todavia, a igreja cristã não é uma denominação específica, não é? E as denominações, elas devem existir por conta de aspectos secundários, né? Não é o que nos deve dividir. Mas a igreja em si não é uma denominação específica. Também não é uma pessoa jurídica. Igreja não é igreja porque está inscrita no CNPJ, né? Não é inscrita porque está lá registrada num cartório ou alguma coisa desse tipo. Embora todas as nossas igrejas locais devem ou deveriam se organizar juridicamente como uma pessoa jurídica, mas não é o fato de ter um CNPJ registrado na Receita Federal que faz dessa organização religiosa uma igreja de verdade. Igreja também não é uma instituição de caridade, né? Embora a Igreja de Cristo deve agir sempre com generosidade para aqueles que precisam dela, né? Que precisam de auxílio, que precisam de socorro. A Igreja também não é um parênteses na história da redenção, como uma determinada corrente de pensamento apregou a ser, né? Sabemos que há o aliancismo e há o dispensacionalismo, né? Ou seja, a teoria aliancista é de que Deus tem um povo só e a história da redenção se desenvolve de forma progressiva. O dispensacionalismo compacta hermeticamente cada período da história como uma forma de Deus salvar de forma diferente. Não, eu não creio dessa forma dispensacional, embora eu
tenha certeza de que todos nós, dispensacionalistas e aliancistas, somos irmãos. Isso tem implicações práticas e teológicas apenas. Mas a história da igreja ser um parênteses, isso é fruto do dispensacionalismo, né? Como Deus trabalhando em dois povos absolutamente distintos, Israel e a igreja. A igreja não é um parênteses na história da redenção, não é um plano B que foi criado para que simplesmente Deus então tratasse com outro povo porque Israel o rejeitou. Não vemos dessa forma. Outra coisa que eu esqueci de anotar aqui nos slides, que a igreja também não é um clube, né? A igreja não é um lugar onde a gente se reúne por assuntos afins. Embora as jovens procurem jovens e queiram estar junto com jovens, pessoas acabam encontrando afinidades dentro da igreja, mas isso não faz dela um clube. Afinal, então, o que é a igreja? Né? O que é a igreja? Já que a igreja não é tudo isso que a gente falou, o que é a igreja? A primeira coisa a apontar é a comunidade dos salvos, né? Pessoas regeneradas por Cristo, pessoas que creem nele como único e suficiente Salvador, né? A igreja é o povo da nova aliança e é um organismo vivo, é o corpo de Cristo. E aqui vale umas considerações sobre isso, né? A igreja, então, é a comunidade de pessoas salvas por Cristo. Portanto, ela tem um aspecto invisível, ela tem um aspecto espiritual. Eu não posso, eu mesmo, afirmar, além de crer, eu não posso afirmar com certeza que fulano, ciclano e beltrano são salvos ou não, porque a experiência da salvação é uma experiência pessoal, né? A igreja é o povo da nova aliança comprado pelo sangue do Cordeiro, comprado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Quando falamos, eu vou na minha igreja, não, nós não temos uma igreja, nós não morremos por igreja nenhuma. Cristo morreu pela sua igreja. Nós cremos, né, eu particularmente creio, tenho tendências aliancistas, ainda não fechei toda a minha teologia eclesiológica nesse sentido, né? Mas a igreja, eu penso inicialmente que ela é constituída de gentios, como nós, né, que não temos ascendência judaica, e judeus que são crentes em Jesus Cristo, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. Como Deus manifestava a sua graça no Antigo Testamento? Levantou Israel no meio das nações, e todos aqueles que recebiam a mensagem da salvação pelo povo de Israel podiam adentrar a comunidade de Israel e estrangeiros eram admitidos dentro de Israel. A administração do pacto da salvação para Israel abrangia outros povos também, né? Afinal de contas, não podemos esquecer que Adão não era judeu, né? O termo judeu, hebreu, começa com Abraão. Então, Abraão é separado para formar este povo, mas antes disso, Noé já tinha recebido um pacto de Deus, com Deus, né? Adão, na criação, da mesma forma. E nós percebemos que eles não eram judeus. Então, a igreja é o povo de Deus, de todos os crentes em Jesus, crentes na salvação que viria por meio do Messias esperado e prometido em todas as épocas, pessoas crentes de todas as eras, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. Talvez você me diria assim, nossa, mas aquele povo do Antigo Testamento não ouviu claramente o nome de Jesus. Sim, mas eles criam na promessa de que viria o Messias. E Cristo sendo a centralidade da criação, a centralidade da redenção, o objeto, o sujeito no qual todas as coisas convergem, e tudo foi nele criado e nele tudo subsiste, aqueles do Antigo Testamento adoravam a Deus e confiavam a sua esperança de salvação no Messias que viria. Hoje, eu e você, crentes em Jesus Cristo, olhamos para trás e vemos o que Cristo já fez. Apenas estamos nas linhas do tempo antes e depois de Cristo, mas todos somos salvos pelo mesmo sangue. A igreja, portanto, é um organismo vivo, é o corpo de Cristo, do qual Cristo é a cabeça. Voltemos aqui para os nossos slides. Agora, uma coisa que nós precisamos mostrar é que essa igreja tem algumas características, né? A igreja é una, a igreja é santa, a igreja é católica
e a igreja é apostólica. Nós vamos discorrer sobre todos esses itens, todos esses elementos, né? Vamos lá. Por que que a igreja é una? Porque não há duas ou mais igrejas de Cristo. Lembremos que as repartições em denominações, elas são apenas organizacionais. As igrejas locais, elas se organizam de uma tal forma, de acordo com o seu conjunto de regras secundárias, né? Regras que não têm a ver com o cerne da fé cristã. Então elas se dividem em determinadas confissões, luteranos, metodistas, batistas, pentecostais, são expressões de tradições diferentes, mas todas elas creem na mesma coisa. Por exemplo, no credo apostólico. Nenhuma comunidade cristã verdadeira despreza algumas das afirmações do credo. O credo, então, é o que nos une como cristianismo ortodoxo puro e verdadeiro. Todos aqueles que conseguem dizer que creem nisso que o credo está dizendo são considerados cristãos. Portanto, a igreja é una. A comunidade de salvos em Jesus é uma só. Então, eu dou um exemplo, né? Assim como um corpo humano não pode ter divisões em si mesmo, né? Não é possível imaginar um pé amputado continuar vivendo aí de forma saudável, andando de forma autônoma ao seu corpo, né? Ao corpo de onde ele foi separado. Assim também não é possível existir um cristão sozinho, um cristão verdadeiro fora da igreja. É impossível, né? O fato dela ser una também nos mostra que ela é invisível. A igreja de Cristo, ela é invisível. Embora os membros dessa igreja sejam pessoalmente identificáveis, né, porque seres humanos existem, ou existiram e morreram, né, ou virão a existir, né, nascerão ainda, mas na medida que ela é invisível, na medida em que somente o Senhor Jesus a conhece, né, ele sonda mentes e corações, ele sabe quem é, quem não é. A palavra de Deus é que separa o que é da alma, o que é do espírito, não é? Então os falsos cristãos, os falsos mestres, os falsos integrantes, os apóstatas, todos estes podem parecer integrantes da igreja. Todavia, eles podem até fazer parte da igreja visível, da congregação, da comunidade, que muitas vezes está separado, tem joio no meio do trigo, não é? O joio no meio do trigo se refere à igreja visível. A igreja invisível é aquela que só o Senhor Jesus sabe quem é. E é este evento futuro, o julgamento final, que vai separar joio de trigo. Então a igreja que será visível será a mesma que é invisível. Nós ainda estamos nessa tensão entre bem e o mal, entre aquilo que é e aquilo que parece ser, né? Então, os falsos mestres, falsos doutores, falsos pastores, apóstatas, todos esses podem parecer igreja, mas não fazem parte da igreja invisível. Isso tudo tem a ver com o fato dela ser una, né? Portanto, a diversidade que acontece entre as denominações não apaga o fato da igreja ser uma só. Então eu posso dizer que eu sou, um batista reformado, mas eu sou irmão do metodista, porque nós somos da mesma igreja de Cristo Jesus. Temos tradições denominacionais diferentes, mas somos parte da mesma igreja. Outra coisa, nós dissemos que a igreja é santa. Ela é una, ela é santa. O que significa isso? É santa porque é lavada pelo sangue de Cristo. Ela em si não tem méritos a apresentar diante de Deus. Ela é separada, santificada pelo próprio Cristo, que deu a sua vida em favor dela. Embora cada um de seus membros seja particularmente pecador. Eu sou pecador, você também. Nós pecamos todos os dias, né? Não há um dia sequer que a gente passe sem pecar, porque nossa inclinação é para o pecado. Todavia, nós temos aquele que advoga perante o Pai, ao nosso favor, e por meio do sangue dele, que já foi vertido, derramado uma só vez e de uma vez por todas, nós podemos obter o perdão. Então, essa igreja, que é a igreja que Cristo virá buscar, é uma igreja santa, separada. Não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja santa, separada.
E o que isso significa e quais as implicações disso para a nossa vida, né? É que a igreja deve corporificar o Espírito de Cristo, exibir ao mundo a glória de Deus. Essa foi a oração de Jesus em João capítulo 17, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está orando pela sua igreja, pelos seus eleitos. Jesus está falando, Senhor, estes que tu me deste, abençoe cada um deles. Não peço que os tires do mundo, mas os livres do mal. Jesus ora por nós, né, pelos salvos, no sentido de que fôssemos guardados na verdade que é a palavra de Deus, separados do mundo, separados desse sistema opressor e contrário à palavra de Deus. Então, essa santidade da igreja não tem a ver com a essência de quem nós somos, mas daquele que santifica a igreja. A igreja é santa porque Cristo é santo. E o Espírito Santo nos auxilia gradativamente neste processo de santificação, que vai durar toda a nossa vida até o dia em que nós encontrarmos com Cristo. Então a igreja deve ser uma embaixadora do reino de Deus, né? Ela deve corporificar o Espírito de Cristo, no sentido em que ela não deve se sentir separada e superior às demais pessoas, porque fazemos parte agora de um clube de pessoas salvas, separadas, regeneradas. Não. É porque Cristo nos salvou sem merecer, é porque nós somos igreja do Senhor, é que nós temos o dever e o privilégio de espalhar a mensagem e ser luz no meio das trevas. Isso nós fazemos quando pregamos o Evangelho, e a igreja serve a este propósito. Vamos lá, mais uma coisa que a igreja ela é una, ela é santa e ela é católica. Nossa, talvez você me diria assim, puxa, Abraão, que história é essa? Você está virando ecumênico, né? Já está dando as mãos para os nossos amigos católicos romanos. Eu até preciso te dizer que este termo é muito, muito, muito anterior à institucionalização da Igreja Romana. O que significa católica na realidade? É um termo, eu estava lendo esses dias, o Dr. Albert Mohler, ele estava dizendo até, escrevendo sobre o credo, ele dizia que esse termo católica é tão importante para a cristandade que ela não deve ser, é um termo que não deve ser usado com medo. Nós devemos resgatar o verdadeiro sentido da catolicidade. A igreja é e sempre foi católica. O que é católica, então? É universal. Isso é igreja que é católica, ou seja, não está presa a nenhuma cultura. Católica é um termo, salvo engano, latino, mas acho que deita raízes também no grego. Agora eu não tenho essa certeza, depois eu posso refinar essa pesquisa e mostrar para vocês aí em outra oportunidade. Mas a igreja católica é uma igreja que não é presa a nenhuma cultura, não é propriedade específica de nenhum povo, né? Ela é composta por gente de todos os lugares do mundo. Ela não é um fruto da manifestação cultural de determinado povo, que é emaranhado com o seu aspecto religioso, de modo que alguém imagine povos de determinado espaço geográfico do mundo, já imagina que culturalmente eles professem determinada religião. A fé católica, a fé cristã, a igreja verdadeiramente universal, transcende toda essa questão cultural. Por quê? Porque gente de todo povo, língua, nação pode fazer parte de um mesmo povo, do povo que foi remido pelo sangue de Cristo. Portanto, a ligação entre todas essas pessoas implica dizer que ela não é política, nem jurídica, mas ela é espiritual. E é por meio da comunhão do Espírito Santo. É o Espírito Santo que torna a igreja, de fato, universal, católica. Isso faz com que pessoas absolutamente diferentes, né? Nós vemos nossos irmãos africanos louvando com roupas coloridas e cantando, pulando, dançando, enquanto outros mais contidos, fruto de outra criação, de outra cultura, de outro espaço geográfico e histórico, são mais contidos, mas todos creem no mesmo Deus, no mesmo Cristo,
naquele que remiu os nossos pecados. Então, a fé cristã é católica porque ela não pertence a nenhum povo. Todos podem fazer parte do mesmo povo de Deus, lavados pelo mesmo sangue. Isso também não tem a ver, este termo católica, portanto, como nós já demos uma pequena introdução, a catolicidade da igreja não tem a ver com a romanização do cristianismo. Nós cremos que a nossa igreja é igreja católica, nós já vamos dizer que ela é apostólica, e já vamos dar os motivos pelos quais cremos nisso. Nossa igreja é católica, apostólica, mas ela não é romana, porque nós não estamos ligados à igreja institucional de Roma, nós como cristãos de tradição protestante. Ou seja, ela não tem a ver, o termo católico foi apropriado ou foi continuamente apropriado e desarraigado da tradição protestante, ao meu ver, de maneira equivocada, acho que justamente para fazer uma separação entre o romanismo, né, e a fé reformada, talvez esse termo católica tenha sido extirpado do vocabulário dos crentes, mas não tem a ver com a romanização do cristianismo, não tem a ver com a institucionalização da denominação católica romana, né? Então, a Igreja Católica, repito, é universal. Também não tem a ver com a uniformidade de ritos, né? Ou passagens iguais a serem lidas em todos os cantos da terra, formuladas por uma determinada autoridade no topo de uma pirâmide, por exemplo, o Papa. Não, a Igreja não é católica por estar organizacionalmente definida. Não é isso que faz dela Igreja Católica. Não significa que nós não cremos em cristianismos e evangelhos. Nós cremos em um cristianismo, em um evangelho. O evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é? Isso, a organização hierarquizada pode haver em qualquer religião do mundo e assim mesmo não será a igreja. Mas a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é católica porque ela é universal. A catolicidade da igreja não impede que ela seja encontrada em diversos locais, porque em algum lugar a gente tem que se reunir, não é verdade? A catolicidade torna importante também a localidade das igrejas. A igreja local, ela é uma agência dessa igreja católica universal, como se fosse uma embaixada dessa igreja universal, dessa igreja gloriosa, desse reino escatológico que caminha para a Nova Jerusalém. Então, não tem essa de dizermos, eu sou cristão, mas eu não pertenço a nenhuma igreja, porque lá são pessoas falhas, pessoas hipócritas, pessoas que ferem umas às outras. Bom, a igreja de fato está repleta de gente hipócrita, mas venha fazer parte dela, porque nós, em certa medida, não vamos sempre viver de acordo com aquilo que nós pregamos, né? Nós temos que viver de acordo com aquilo que nós cremos, né? Nem sempre nós cantamos e falamos aquilo de fato que nós cremos, porque falhas são humanas, falhas são próprias de seres humanos. Não existe igreja de pessoas perfeitas. Então, eu te convido a fazer parte dessa igreja, de uma igreja local, que obviamente pregue o evangelho de maneira saudável, sadia, focada e calcada única e exclusivamente na palavra de Deus. E aí, então, nós fazendo parte dessa igreja local, com certeza, nós faremos parte também dessa igreja católica que está espalhada em todos os lugares do mundo. É por isso, pela catolicidade da igreja, que os santos têm comunhão entre si, né? Quem são os santos? Somos eu e você, somos nós, santos que fazem parte da mesma igreja universal, onde quer que estejam, têm o mesmo espírito, e onde quer que se encontrem, podem dizer, somos irmãos, né? Adiante nós falaremos um pouco sobre a comunhão dos santos, mas a comunhão dos santos, ela decorre necessariamente da catolicidade da igreja. Não podemos dizer que temos comunhão uns com os outros vivendo no evangelho do eu sozinho na minha casa. Não existe cristão sozinho em casa. Eu já vou dar esse exemplo provavelmente quando eu for falar da comunhão dos santos, mas eu já vou te adiantar. Um tijolo não é uma casa.
Uma parede de tijolos, até, ela não é um edifício inteiro. Então, um cristão sozinho, ele não é igreja. Desculpe se eu estou te desapontando. Você faz parte da igreja, mas você só consegue manifestar e vivenciar a ordenança de Cristo em ser igreja quando você está junto com os seus irmãos. Bom, dissemos então que a igreja é una, não existe mais de uma. A igreja é santa porque é separada. A igreja é católica porque é universal. E agora nós vamos dizer que a igreja é apostólica. E por que ela é apostólica? Porque ela é focada na doutrina dos apóstolos. Não é porque há apóstolos hoje em dia, né, no meio neopentecostal nós vemos apóstolos em todos os lugares, né? Parece que as pessoas não se contentam mais em ser pastor de igreja, já querem ser apóstolos e ter uma proeminência maior. Não, apóstolos não existem mais hoje. Mas isso é tema para outra aula, né? Apostolado, ou apóstolo, a igreja apostólica, não porque ela é organizada sob a batuta ou o governo de uma pessoa humana que tem o poder representativo da igreja toda. Não. A igreja é apostólica porque ela está focada, calcada na doutrina dos apóstolos. Que apóstolos são esses? Os 12 e Paulo. Vamos ler o que diz lá em Atos, capítulo 2, versículos 42 até 47. Olha o que diz. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Aí, esse partir o pão em casa significa celebrar a mesa, celebrar a ceia do Senhor. E participavam junto das refeições, porque junto com esse partir o pão de forma cerimonial, eles também comiam com singeleza, alegria, sinceridade de coração, trocando ideias, enfim, cantando louvores, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Louvado seja Deus pela sua palavra. Então, a primeira coisa que nós vimos é que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Que doutrina dos apóstolos? A que foi oralmente ensinada, né? Por Pedro, por Tiago, por João, por Paulo, por Bartolomeu, por tantos outros. E que hoje nós temos fragmentos desses ensinos por meio das cartas de Paulo, das cartas de Pedro, dos evangelhos escritos, de tudo aquilo que foi produzido de forma literária, para que então nós pudéssemos ter um contato com toda essa doutrina. Então eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. É por isso que a igreja é apostólica, não é por nenhum outro motivo. Vamos voltar aqui para os nossos slides. Então, a igreja é una, santa, católica e apostólica. Eu espero que você tenha fixado bem isso e que não paire nenhuma dúvida sobre isso. Mas qualquer dúvida você pode nos procurar nas redes sociais também para dirimi-las. Bom, vamos falar um pouco sobre o fundamento da igreja. Alguns judeus da época de Jesus, eles achavam que Jesus era uma reencarnação dos profetas, que era uma reencarnação de Elias ou de Jeremias, né? Eles estavam confusos acerca de quem era Jesus. E talvez você poderia pensar, nossa, mas judeu, né? Como assim judeu crendo num Deus só? Como ele pode crer que havia reencarnação? É muito simples, o período helenístico fez com que o povo judeu se misturasse com outros povos, se misturasse sobretudo com a cultura grega, que é eminentemente reencarnacionista, era na época, né?
onde Platão ensinava a disparidade entre o mundo das ideias e o mundo sensível, né? O mundo do corpo e o mundo do espírito, sendo que o espírito seria uma espécie, o corpo seria uma prisão da alma e que a alma teria que passar por outros estágios. Foi um dos precursores da doutrina reencarnacionista. Outros, como Plotino e tantos outros filósofos, e a cultura grega, de uma maneira geral, pensava assim. Então, alguns judeus tinham essas ideias impregnadas culturalmente na sua praxis diária, né? E alguns judeus, então, falavam, Jesus perguntou, quem que o povo está achando que eu sou? E aí falaram, olha, dizem que você é reencarnação de Elias, ou de Jeremias, ou de alguns profetas. E Jesus faz uma pergunta crucial para aqueles discípulos, perguntando o que eles achavam que Jesus era. E Simão, entre todos, Simão se levanta, levantando a sua voz e falando em nome dos demais, ele diz que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse que Simão era bem-aventurado, era feliz, era abençoado, muito feliz por ter recebido de Deus essa revelação, porque ninguém pode dizer que Jesus é o Filho de Deus sem ter tido uma revelação do Espírito Santo. Ninguém crê em Jesus pela sua própria racionalidade cerebral. É preciso um toque do Espírito Santo para que alguém creia em Jesus. Então a palavra é pregada e pelo ouvir da palavra o coração se abre por atuação do Espírito Santo. Pedro se levanta e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, diante dessa afirmação de Pedro, Jesus lhe faz duas promessas, né? Jesus diz, tu és Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A questão é, o que se coloca e o que divide a opinião dos teólogos durante séculos é, que pedra é essa que Jesus está falando? Bom, a questão que se coloca justamente, né, é quem é essa pedra. E isso dividiu a teologia ao longo de séculos, né? Há uma posição, né? Há 4 posições, na verdade. A primeira é a posição da Igreja Católica Apostólica Romana, de que a pessoa de Pedro é a pedra. Pedro seria o sucessor de Cristo, porque Jesus teria, em tese, instituído a sua igreja fundada na pessoa de Pedro, e Pedro, por isso, seria o primeiro papa. Então, a partir dele, todos os demais bispos nomeados para organizar a igreja seriam os demais papas, e falariam pela igreja, né? Teriam recebido a ordenação papal do anterior, e do anterior, e do anterior, até remontar, até chegar em Pedro. Por isso, a Igreja Católica Apostólica Romana entende que Pedro é o primeiro papa e que Francisco, hoje papa atual, é o sucessor dessa cadeia ininterrupta de papas que começa em Pedro. Obviamente não é assim que nós pensamos. Nós cristãos protestantes não somos papistas, nós cremos em outra posição. Há uma posição que diz que a pedra é a pessoa de Cristo. Uma parte dos cristãos protestantes, né, o católico nunca vai dizer que a pedra, nesse caso aqui, é Cristo, né, embora todos creiam, né, inclusive católicos, que Jesus é a pedra de esquina, a pedra fundamental, a pedra, tudo aquilo que Pedro disse acerca de Cristo, vale, os católicos creem. Mas nesse texto específico de Mateus 16, 18 a 19, os católicos entendem que Pedro seria a pedra, a pessoa de Pedro. Outra parte dos cristãos afirma que a pedra é Cristo, né? Em quem está fundamentada a igreja, uma vez que a igreja é de Cristo e Cristo é a pedra fundamental. Pedro, no grego, é Petros, que significa um pedaço de pedra, um fragmento de rocha, e Cristo é a pedra, é Petra. Então, Pedro é Petros e Cristo é Petra. Da Petra, que é que é a origem, é o fundamento, Petros é o fragmento desta pedra, é
menos, mas é menos importante. Por isso, alguns cristãos entendem que, né, alguns cristãos protestantes entendem que a pedra é Cristo. Mas o sentido exegético deste texto ainda não corrobora para uma conclusão neste caminho, né? Essa corrente teorizou uma possibilidade de interpretação com uma maior intenção de refutar a doutrina católica. Ela não procurou ir a fundo no que o contexto e o que Jesus estava de fato falando, querendo dizer quando instituiu a sua igreja e disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela e que Pedro é Petra, né? E que Simão era Pedro. Outro problema com essa interpretação é que Jesus mesmo afirmou que ele é o edificador da sua igreja e não o fundamento da sua igreja. Jesus disse que edificaria a sua igreja sob o fundamento que é esta pedra. Jesus foi claro no texto. Outra parte da cristandade entende que a interpretação, né, outra parte dos protestantes entendem que a interpretação do que é esta pedra seria a afirmação de Pedro. Simplesmente. Não Pedro, nem Cristo, mas o que Pedro disse seria a pedra. Essa, de fato, é a corrente mais fraquinha de todas, na minha opinião, né? Justamente porque desconecta a declaração de Pedro de quem a proferiu, do próprio Pedro. Não dá para separar a declaração da pessoa que a declarou. Enfim, essa corrente é a mais fraca. Há uma outra que entendo ser a mais equilibrada, né, e consentânea com o texto bíblico no seu sentido original, né, é que esta pedra seria a pessoa de Pedro em razão da sua confissão. Não a pessoa de Pedro exclusivamente, como tudo que ele fizesse fosse a autoridade de Cristo, porque ele era homem e falho e pecador, né? Jesus estava instituindo aqui a sua igreja invisível, que ele compraria pelo seu próprio sangue, tempos mais tarde de ter dito essa declaração. Portanto, Pedro seria, talvez, sozinho, ele não poderia ser infalível ao ponto de ser o fundamento, a pessoa dele, né? O fundamento da igreja. Ao mesmo tempo, uma confissão simples não tem o condão de ser uma pedra. Então, a interpretação mais equilibrada que penso é que Pedro, em razão da sua confissão, toda vez que Pedro se move e fala de acordo com essa confissão em relação a Jesus, aí sim está sendo a representatividade da igreja. Isso não faz com que os demais tenham que receber dele uma ordenação especial para continuação deste apostolado, de maneira nenhuma. Então, assim não se coloca, né, sobre a pessoa exclusiva de Pedro, essa fundamentação de toda uma comunidade de fé. Ao mesmo tempo, não desconecta Pedro da sua confissão. Agora, por que nós temos essa visão? É porque é inegável que Pedro, embora ele não tivesse a primazia entre os apóstolos, de fato, ele era o porta-voz natural de todos eles, né? Ele teve um protagonismo ministerial inegável e muito importante. Ele foi o primeiro que anunciou o evangelho aos judeus. Ele confirma a inclusão dos samaritanos na igreja. Pedro é sempre indagado, questionado, e ele sempre dá um parecer que naturalmente é conduzido, é seguido pelos demais. Quando Paulo se converte, olha só, lá em Gálatas 1,18, ele vai encontrar pessoalmente Pedro em Jerusalém, e não os demais. Depois ele está também com Tiago, irmão do Senhor, por conta da igreja de Jerusalém que ele dirigia. Mas Pedro foi encontrar a Paulo. Percebemos então que Pedro tem uma representatividade maior, mas que ele não tem, obviamente, a primazia entre todos os apóstolos, até porque a igreja está fundada na doutrina dos apóstolos. E temos escritos de diversos apóstolos, dentre os quais temos muitas cartas de Paulo, né? E a igreja está calcada nesses princípios. Bom, vamos voltar para os nossos slides aqui. O que é a igreja? Continuando, né?
Vamos lá. A igreja. Só aqui eu estou colocando esses slides para destrinchar aquele texto de que Jesus falou que edificaria a sua igreja. Então ele fala, primeiro, que pedra é essa? Né? Nós falamos aqui. É Pedro em razão da sua confissão, porque ele diz, digo que tu és Pedro. Jesus está falando para Pedro. E sobre esta rocha, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Ok, resolvemos a questão de quem é a pedra. Agora, o que Jesus está falando sobre a igreja? Edificarei a minha igreja. Que igreja é essa? O que é a igreja? Aquilo que nós já falamos no começo, né? É a comunidade dos fiéis, a comunidade do Deus Trino, que sempre existiu desde o Antigo Testamento, né? E agora recebeu a revelação de que Jesus é o Messias esperado. Talvez você fale, nossa, mas igreja no Antigo Testamento? Que história é essa, maluca, né? Igreja nasce no Pentecostes. Veja bem, a revelação de Deus é progressiva, é gradual ao longo da história da humanidade. Quando Moisés falava à congregação, falava à comunidade, falava aos irmãos ali, aos crentes que recebiam as instruções de Moisés, Moisés estava falando para a Assembleia dos Santos. E essa assembleia, esse ajuntamento, no grego é eclesia, a mesma eclesia dos crentes do Novo Testamento. Então, hoje a Igreja de Cristo é composta por gentios e judeus, né, que como nós receberam o Evangelho. Então a igreja é o que é? A comunidade dos fiéis. Edificar a igreja, que Jesus falou que eu vou edificar a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificar a igreja é separar os crentes dos não crentes. Veja, o mundo não é a igreja. Não cremos num universalismo salvífico de Cristo indistintamente a todas as pessoas sem exceção. As pessoas precisam crer. Só os crentes em Jesus Cristo fazem parte desta igreja e esta igreja Jesus está edificando, ou seja, separando quem é crente e quem não é crente. Isso vai ser feito, sobretudo, no juízo final, onde haverá separação de ovelhas e bodes, de joio e trigo, daqueles que vão para o descanso eterno e aqueles que vão para o tormento eterno. Edificar a igreja é justamente isso. Tá, e portas do inferno, né? O que é portas do inferno? Interessante como tem havido uma confusão, né? Uma compreendida de forma... Também é outro termo equívoco, né? Não é unívoco, cada um tem uma interpretação sobre o que seria essa portas do inferno. Vamos aqui. Portas do inferno, né? Tem sido compreendido por muitos como os ataques de Satanás à Igreja de Cristo. É uma visão até lógica, porque, de fato, Satanás, embora esteja derrotado, foi derrotado na cruz, ele perturba a igreja, ele é o tentador dos irmãos, ele acusa, mas o diabo não está no inferno. Essa é a questão. Né? Embora um dia ele vá para lá. E quando ele for para lá, ele não vai ser o rei do inferno, ele vai ser atormentado no inferno. Jesus disse que nem as portas do inferno prevaleceriam contra a igreja. O que portas do inferno são essas? É a morte ou a sepultura. Porque Hades, no grego, significa morte ou sepultura, mansão dos mortos. Mansão dos mortos. Ora, também traduzida como inferno na tradução latina. Mas percebemos que quando fala de inferno, tormento, fala de Gehenna, é o termo, e do grego, salvo engano, é Tártaros, o termo que fala sobre a questão de sofrimento do inferno. Hades pode ser de forma simples traduzida como morte ou sepultura. O que significa então que a morte ou a sepultura, né, as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra a igreja? As portas do inferno, a sepultura e a morte não serão fortes o suficiente para matar a igreja. Essa é a questão. Da mesma forma com que Cristo ressurgiu dos mortos, a igreja de Cristo vai ser vitoriosa contra a morte. Lembremos que a morte é o último inimigo a ser enfrentado. Mas nós vamos vencê-la, porque foi nos prometido a ressurreição que nós temos por meio de Cristo.
Então, as portas do inferno seria justamente isso. Vamos voltar para os nossos slides e falar um pouco sobre o reino dos céus. Jesus dá as chaves do reino dos céus a Pedro. E ele disse que Pedro teria o poder, né, que as chaves do reino dos céus, com poder para ligar e desligar no céu o que tiver sido ligado e desligado na terra. O que é esse reino dos céus? É o governo absoluto de Cristo, não é? É o reino que ele começou a inaugurar. Enquanto ele pregava, Jesus dizia que o reino de Deus está próximo, estava entre eles, porque o rei estava ali, o Messias estava entre eles. O reino de Deus, no âmbito de Deus, é o governo de Deus sobre o universo, sobre a humanidade, sobre todas as coisas existentes. Isso é o reino de Deus, o governo absoluto de Deus sobre tudo e sobre todos. As chaves do reino, que chaves são essas? Será que aqueles que são descendentes de Pedro, sucessores de Pedro, têm as chaves, o poder de trancar e destrancar a salvação de quem for pela administração dos sacramentos e pelas encíclicas e bulas papais, como afirma a Igreja Católica Apostólica Romana? Não, não cremos assim. As chaves não são para abrir a porta da igreja, no sentido de quem não está na igreja institucional não tem a salvação. Não é isso que a palavra fala. O que são as chaves do reino dos céus? A chave é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando se crê como Pedro creu, ou seja, Jesus como Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, Senhor e Salvador da humanidade, nós entramos no reino. Quando não se crê em Jesus, não entramos no reino, ficamos de fora. Por isso, aquele que crê, a igreja é então a embaixadora do reino de Deus, é a igreja que Jesus está edificando, e nela estão as chaves do reino, que é a pregação do evangelho. Pelo evangelho nós abrimos a porta do nosso coração e entramos na igreja. Ingressamos, passamos a ser igreja. Quando rejeitamos a Jesus e o seu evangelho, nos distanciamos da igreja de Cristo. Não estou falando de uma igreja evangélica, não estou falando de uma igreja local, estou falando da igreja invisível, essa que é una, santa, católica e apostólica. Sem crer em Jesus Cristo, não se pode fazer parte da igreja. Então, quando alguém crê em Jesus, os efeitos do seu pecado são desligados. A condenação que Cristo fez na cruz, ele morreu para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Quando cremos em Jesus, os efeitos deste pecado, da culpa do pecado, da morte da morte espiritual, esses efeitos são desligados, são apagados. E com isso a condenação é desfeita. Mas quando o evangelho é pregado e alguém endurece o seu coração, este efeito de desligar não acontece. Né? Isso não acontece. A condenação, os efeitos da condenação e do pecado continuam ligados ao descrente, de modo que o seu destino eterno não será com Cristo, será longe dele. Portanto, homem nenhum tem autoridade humana para ligar e desligar as chaves, percebe? Por isso que não pode ser, a pedra não pode ser Pedro, a pessoa de Pedro. A igreja não é uma instituição humana, é um organismo vivo que tem o Espírito Santo dentro dela. Portanto, o que se conhece como igreja visível, que é a comunidade local, as pessoas que professam a fé, essas pessoas que a gente vê entrando e saindo aos domingos da nossa igreja junto com a gente, essas pessoas que se reúnem, né? Essa igreja visível nem sempre vai ter o mesmo número de pessoas da igreja invisível, porque repetimos, só Deus conhece os que são dele. Por outro lado, quem pertence à igreja invisível, quem é igreja, deseja e tem o dever, né, a responsabilidade de estar com os irmãos. Por isso o escritor aos Hebreus disse, não deixemos de congregar como é o costume de alguns. Alguns estavam
de fato crendo em Jesus, eram igreja, mas não estavam a fim de congregar. Então precisavam ser repreendidos nisso. E o escritor aos Hebreus fala isso. Não há como gostar de Cristo e não gostar da igreja. Somente a noiva vai estar com o noivo. A noiva é a igreja e o noivo é Cristo. Não dá para abraçar o noivo sem ser noiva. Compreende? Uma vez que nós temos essa consciência, tudo na nossa vida muda. A pregação do evangelho muda, o engajamento nas missões muda, a forma com que a gente se relaciona com a nossa família muda, as coisas no nosso casamento mudam, no trabalho, em todos os lugares, porque eu não vou enxergar a minha vida cristã como algo estanque que eu pratico só aos domingos. Eu vou ao domingo na igreja porque eu quero nutrir uma comunhão com aqueles irmãos em Cristo que foram salvos pelo mesmo sangue. Porque fazemos parte da mesma igreja invisível, eu quero estar com os meus irmãos da igreja visível. Amém? Eu vou terminar por aqui. Na próxima aula, nós continuamos falando, talvez a aula seja um pouco mais curta, porque nós falaremos sobre o ingresso na igreja de Cristo e a comunhão dos santos. Vai ficar para a próxima aula também, que tem tudo a ver com a celebração da mesa, a celebração da ceia do Senhor. Tem bastante coisa para falar sobre isso, então ficamos por aqui hoje e voltamos a falar então, se Deus quiser, na próxima semana. Deus te abençoe em nome de Jesus.